Boa noite. Desencontro de informações. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, muda a explicação sobre o suposto desvio de um lote de munição da Polícia Federal. O juiz Sérgio Moro manda prender o ex-vice-presidente da Engevix depois dos recursos que a segunda instância rejeitou. E a ministra Carmen Lúcia volta a dizer que não vê motivos para o Supremo retomar a discussão sobre a prisão de condenados em casos como esse. No Fórum Mundial de Brasília, a Unesco divulga um relatório sobre a água no planeta. E no norte do Brasil, a refinaria Hidroalunorte confessa que poluiu o rio Pará. No Jornal Nacional. O Ministério da Segurança Pública mudou a versão sobre o suposto roubo da munição usada nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Em meio a um caso tão grave, de tanta repercussão, as balas que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes dispararam uma polêmica e atingiram o Ministério da Segurança Pública. Na sexta-feira, como mostrou o Jornal Nacional, o ministro Raul Jungmann disse que a munição foi desviada pelo escrivão da Polícia Federal, Cláudio de Souza Coelho. Em 2006, a Polícia Federal comprou um lote de 1.900.000 munições à CBC e ocorreram desvios. Um desses desvios aconteceu em 2007, na própria Polícia Federal, por um escrivão. Ele foi processado, preso e demitido, mas ele tinha feito um repasse desse lote para algumas organizações criminosas do Rio de Janeiro. É isso que nós temos até aqui, mas a polícia está investigando tudo e nós já sabemos que aproximadamente 50 inquéritos ou mais foram abertos no Rio de Janeiro, fruto exatamente de terem encontrado cápsulas desse lote que foram encontradas em cenas de crimes que aconteceram no Rio de Janeiro e mesmo fora de lá. Numa gravação divulgada no sábado, o ministro Raul Jungmann acrescentava novos elementos ao caso. Afirmou que a munição foi roubada na sede dos Correios na Paraíba e voltou a dizer que parte dela foi desviada pelo escrivão da Polícia Federal, Cláudio de Souza Coelho. Essa munição, ela foi roubada na sede dos Correios, pela informação que eu tenho, lá atrás, anos atrás, na Paraíba. E a Polícia Federal já abriu mais de 50 inquéritos por conta dessa munição desviada. Na Paraíba, veja bem, uma parte veio para cá, né? E ela foi desviada nos Correios, né? Uma outra parte, ela foi identificada como tendo sido desviada, se eu não me engano, tá certo? É bom corrigir, na superintendência, um escrivão, tá certo? Numa superintendência no Rio de Janeiro, que também foi objeto de um inquérito, né? Então você tem a referência daqui, você tem a referência da Paraíba e você tem uma referência também do próprio Rio de Janeiro. O escrivão negou ter participado do desvio do lote UZZ-18. Disse que em 2006, quando aconteceu o roubo, já tinha se aposentado e não estava mais trabalhando. O escrivão foi preso em 2007. A defesa de Cláudio Coelho confirmou que ele foi condenado por fornecer munição de treinamento para pessoas não autorizadas. Afirmou também que o escrivão já cumpriu pena e hoje está solto. E que Cláudio Coelho nunca foi expulso dos quadros da PF. Os Correios da Paraíba também deram uma versão diferente da do ministro. Afirmaram no sábado que não há registro de qualquer incidente dessa natureza e que está apurando internamente as informações. Mas hoje, depois que o Ministério da Segurança Pública mudou a versão do ministro, os Correios informaram em nota que não vão mais se manifestar sobre o assunto. A nota do Ministério sobre as declarações de Raul Jungmann informou que a Polícia Federal instaurou inquérito na Delegacia de Campina Grande, na Paraíba, para apurar o arrombamento da Agência dos Correios do município de Serra Branca em julho do ano passado. Afirmou ainda que esse arrombamento foi seguido de explosão do cofre, de onde foram roubados objetos e valores. No local, a PF encontrou cápsulas de munição, entre elas as do lote investigado, o UZZ-18. Segundo a nota, o ministro não associou diretamente o episódio da Paraíba com as cápsulas encontradas no local onde a vereadora e o motorista foram mortos. Explicou que a presença dessas cápsulas da PF no local pode ter origem em munição extraviada ou desviada e informou que há outros registros de munição da Polícia Federal encontradas em outras cenas de crime, que também estão sendo investigados.
Ainda de acordo com o Ministério, Raul Jungmann citou os episódios da Paraíba e da Superintendência do Rio como exemplos de munição extraviada que acabam em mãos de criminosos. A nota encerra dizendo que a Polícia Federal prossegue no rastreamento de possíveis outros extravios. Até agora, nem o Ministério da Segurança Pública, nem a Polícia Federal deixou claro o que aconteceu com o lote UZZ-18. Foi roubo? Extravio? Como explicar que do lote de munição comprado pela Polícia Federal em 2006, saíram as balas que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes? Nos últimos dias, o Jornal Nacional tem ouvido especialistas em segurança que dizem que Exército e Polícia Federal precisam criar novas formas de controle de armas e munição. Hoje, um representante do Instituto Sou da Paz questionou o sistema de controle de venda e estoque de munição, o chamado Sicoven, criado em 2006 pelo Ministério da Defesa. Pela lei e pelas portarias, quem deveria ter o controle da fabricação e da venda para o mercado civil seria o Exército. Na prática, o que a gente vê houve uma doação do sistema da CBC para o Exército e muitas das vezes as polícias estão tendo que fazer consultas sobre investigação de munição diretamente para uma empresa privada. Então a gente tem uma inversão aí do investigado ou de quem deveria ser controlado está gerenciando esse sistema, o que é algo muito grave. A Polícia Federal, que também tem uma atribuição muito forte no controle de armas e munição, deveria ter um acesso maior aos bancos de dados de informações sobre armas e munições. O interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro disse que são necessários 3 bilhões de reais para recuperar as polícias no estado. Tiros, perseguição e morte bem no coração do Rio, na Avenida Presidente Vargas, uma das principais da cidade. Eram 8h30 da manhã. 4 bandidos tinham acabado de assaltar uma loja. O vigia reagiu. Os assaltantes então fugiram de moto e deixaram cair uma mochila com 42 celulares e um carregador de pistola 9mm. Perto da Central do Brasil e do Comando Militar do Leste, os criminosos viram 2 carros da polícia e começaram a atirar. 3 pessoas acabaram atingidas. O despachante Luiz Carlos Carneiro Viana, de 61 anos, estava num ponto de ônibus quando foi atingido na perna. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. Um homem de 35 anos e uma mulher de 46 ficaram feridos por balas e estilhaços. Ainda muito assustada, a Aparecida disse que teve medo de morrer. É daquele jeito, você tem que sair, despedir da família, não sabe se não. No Rio Comprido, na Zona Norte, outra vítima de uma troca de tiros durante uma perseguição policial. Um homem de 50 anos foi atingido na cabeça por uma bala perdida. Foi socorrido no hospital e permanece estável. Nesta reunião com parlamentares, o general Braga Neto, interventor federal na segurança do Rio, afirmou que existe prioridade máxima para esclarecer o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que não dá para menosprezar outras mortes, mas que o crime é um atentado à dignidade, à cidadania e à democracia. No encontro com deputados, vereadores e o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, o general Braga Neto apresentou um diagnóstico da segurança pública e estimou que são necessários mais de 3 bilhões de reais para pagar dívidas e recuperar a capacidade operacional das polícias. Segundo o interventor, 1 bilhão de reais é o valor das dívidas em salários e gratificações que devem ser pagos pelo governo do estado. Do governo federal, a intervenção espera receber mais. 1,5 bilhão de reais seria para custeio das polícias e investimentos até o fim do ano, e 600 milhões para dívidas com fornecedores. Segundo parlamentares, o general Braga Neto destacou prioridades: dinheiro para inteligência, viaturas e material da Polícia Civil, carros, equipamentos e treinamento da Polícia Militar, além de mais recursos para melhorar o monitoramento nos presídios. Cabe também a nós, como legisladores federais, a discussão, a pressão e a cobrança por parte do governo federal que ele possa disponibilizar os recursos necessários a essa intervenção, não só as questões do passivo, mas também principalmente aos investimentos.
No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse que entre 600 e 800 milhões de reais devem ser liberados para a segurança do Rio. Agora há pouco, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o governo vai destinar R$1 bilhão para a intervenção na segurança pública no Rio. Esses recursos vão ser remanejados de outras áreas. O Ministério da Segurança Pública pode receber até R$4 bilhões. O governo deve publicar uma medida provisória sobre esse assunto ainda nesta semana. E a seguir, o juiz Sérgio Moro manda prender o ex-vice-presidente da Engevix depois dos recursos que a segunda instância rejeitou. E a ministra Carmen Lúcia volta a dizer que não vê motivos para o Supremo retomar a discussão sobre a prisão de condenados em casos como esse. A economia brasileira encolheu 0,5% de dezembro a janeiro, segundo o índice de atividade do Banco Central. A queda se concentrou na indústria e no setor de serviços. No mesmo período, as vendas do comércio avançaram, favorecidas pela inflação mais baixa. O juiz Sérgio Moro determinou a execução da pena do ex-vice-presidente da Engevix, Gerson Almada. Todos os recursos de Almada já foram julgados pela segunda instância. Gerson Almada foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em 2015 por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em contratos com a diretoria de abastecimento da Petrobras. A defesa recorreu. Os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, confirmaram a condenação e aumentaram a pena para 34 anos e 20 dias. Na quinta-feira passada, o TRF4 julgou os últimos recursos e publicou uma ata no Sistema da Justiça com o resultado. Como a decisão foi unânime, ao acessar o documento, Sérgio Moro pôde mandar executar a pena. Hoje, o juiz Sérgio Moro determinou que Gerson Almada se apresente amanhã à Polícia Federal em Curitiba e comece a cumprir a pena. No despacho, Moro defendeu que o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, mantenha o entendimento sobre a prisão após o julgamento em segunda instância. Em 2016, a maioria dos ministros do STF entendeu que condenados por tribunal de segunda instância já podem ir para a cadeia, mesmo com o direito de recorrer a instâncias superiores. No início do ano, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, declarou que não vê motivo para rediscutir a questão apenas 2 anos após o entendimento firmado. No despacho, Sérgio Moro afirmou: há alguns rumores sobre possível mudança na jurisprudência do plenário do STF. Com todo o respeito, uma eventual alteração seria desastrosa para os avanços havidos recentemente em prol do fim da impunidade e da grande corrupção no Brasil. De acordo com o juiz, a jurisprudência estabelecida acaba com o faz de conta das ações penais que nunca terminam, nas quais o trânsito em julgado é somente uma miragem e nas quais a prescrição e impunidade são a realidade. Segundo Moro, a revisão da atual jurisprudência não só comprometeria novas prisões de condenados poderosos em segunda instância por crimes graves, mas afetaria a efetividade de dezenas de condenações pretéritas por corrupção e lavagem de dinheiro em todo o território nacional. A defesa de Gerson Almada afirmou que vai apresentar recurso ao Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, falou hoje com exclusividade para o Jornal das 10 da Globo News. Na entrevista ao Heraldo Pereira, a ministra reafirmou a sua posição a favor da prisão de condenados em segunda instância e disse que não vê motivos para o assunto voltar à pauta do plenário. A presidente do STF também falou da importância da Operação Lava Jato. A Lava Jato, ministra, está completando agora 4 anos. Qual é a avaliação que a senhora faz dessa operação? Essa operação mudou o Brasil no sentido da esperança do povo de ter o combate à corrupção. Corrupção é crime e é papel do Poder Judiciário combater o crime, mais ainda crime de corrupção que não rouba apenas pessoas ou valores. Rouba no final a confiança nas instituições e a esperança num futuro melhor. Por isso, o combate à corrupção é essencial e a Operação Lava Jato tem, além das práticas, dos procedimentos, o simbolismo desta mudança de patamar. O Poder Judiciário está atuando exatamente nesse sentido.
que isso deixa na sociedade, ministra? A esperança de que o Brasil não pode mais conestar com nenhum tipo de ato de corrupção, de prática de corrupção, e que, principalmente, todo crime tem de ser punido e que o Poder Judiciário tem que atuar exatamente nesse sentido como vem fazendo. A senhora e também juristas já se manifestaram a favor da execução da pena a partir do julgamento em segunda instância, como uma forma até de se evitar a impunidade no país. Há alguma possibilidade, a senhora está recebendo pressões para que haja uma mudança nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal? A decisão foi tomada em 2016 e com repercussão geral. A segunda instância é um dos instrumentos que também foi uma conquista do Supremo Tribunal e do Poder Judiciário para garantir a continuidade dos processos de todas essas operações de combate à corrupção. Diga-se a Lava Jato entre elas, principalmente. E por isso não há nenhuma razão para que a matéria volte agora, abstratamente, para levar à mudança da jurisprudência ou à mudança desse entendimento. Por isso é que, tendo a pauta, não cedo a que isto venha a acontecer, porque não há razões para isso. Em todo o Tribunal Constitucional, somente há uma mudança quando uma maioria significativa da composição do tribunal, que adotou uma determinada linha, tem alterado. Isto não aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Qual é a possibilidade de esse tema voltar a julgamento sem que a senhora paute, por decisão de um conjunto de ministros? Por exemplo, poderá voltar o tema, não o julgamento em si abstratamente, mas qualquer pessoa que se senta lesado, ameaçado nos seus direitos, pode trazer a matéria em habeas corpus, que não depende de pauta, que o Código de Processo Penal é claro, havendo um habeas corpus, por exemplo, que seja devidamente liberado pelo relator, na primeira sessão subsequente, o presidente terá de convocar o processo, mas será levado não para mudar a jurisprudência, mas para considerar as peculiaridades daquele caso e valerá para aquele caso e para nenhum outro. O julgamento de um eventual habeas corpus. Existem habeas corpus em relação à execução da pena em segunda instância. Sim. Valerá para o caso específico só e não específico. Para todos os casos. Como é que a senhora avalia esse momento, ministra, em relação a eventuais decisões, eventuais pressões para a questão do julgamento, do cumprimento da pena em segunda instância? Eu acho que a matéria está decidida. Ela foi decidida em 2009, pela primeira vez. Ficamos vencidos, o ministro Carlos Brito, Joaquim Barbosa, Ellen e eu. E nós acatamos o que a maioria decidiu. Voltou a julgamento 7 anos depois. A composição do Supremo era outra, o momento era outro, e então reverteu-se aquele entendimento de que somente poderia ser executada uma pena após o trânsito em julgado. Em 2016, chegamos à conclusão que não. Isto levaria a uma não punição, à prescrição de crimes, à impossibilidade de a sociedade ter a resposta de justiça que ela espera. Isto foi em 2016, como eu disse, e, portanto, foi julgado para valer para todo o Brasil, porque foi com repercussão geral. Não há razão, porque não houve mudança significativa nem da composição do Supremo, nem de dados que me levem a pautar, como eu disse, havendo na pauta matérias de tão grande importância que nunca receberam uma decisão e que precisam de ser apreciadas pelo Supremo. O que é certo é que o combate à corrupção está sendo feito, esse é um dos instrumentos que ajudam este combate à corrupção, por isso é que não se pode ceder, para que não se tenha de novo qualquer possibilidade de recuo. Eu continuo dizendo, a matéria relativa à segunda instância foi decidida. O Jornal das 10 da Globo News vai mostrar hoje na íntegra a entrevista da presidente do Supremo ao jornalista Heraldo Pereira. A ministra Carmen Lúcia também fala sobre notícias falsas na internet, o assassinato da vereadora Marielle e a situação dos presídios no Brasil. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de habeas corpus coletivo que tinha o objetivo de impedir a prisão de todos os condenados em segunda instância.
A ação foi apresentada por um grupo de advogados do Ceará na última sexta-feira. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes considerou que o pedido era amplo demais e poderia beneficiar todo tipo de preso. Segundo ele, esses casos têm que ser tratados individualmente. Gilmar Mendes determinou que as audiências de um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio sejam repetidas. A Operação Ponto Final investiga o pagamento de propinas milionárias do setor de transportes. O ministro atendeu a um pedido dos advogados do empresário Jacó Barata Filho, que reclamaram da falta dos vídeos dos delatores no sistema da justiça. O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelo processo, afirmou que, embora Gilmar Mendes não tenha declarado formalmente a nulidade dos atos, na prática o ministro anulou monocraticamente toda a instrução processual já realizada. O trabalho de 5 meses vai ter que ser refeito. O ministro Gilmar Mendes é responsável por analisar os habeas corpus da Operação Ponto Final e já concedeu 3 ao empresário Jacó Barata Filho. A polícia de Goiás prendeu 9 suspeitos de embolsar dinheiro de donativos de fiéis da Diocese de Formosa. O Ministério Público Estadual afirmou que o bispo José Ronaldo Ribeiro chefiava um grupo de 4 padres e um monsenhor e que eles teriam usado mais de 2 milhões de reais para comprar uma fazenda e uma lotérica. 70 mil reais estavam escondidos na casa de um sacerdote. Todos vão responder por falsidade ideológica, apropriação indébita e associação criminosa. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e o advogado do bispo afirmaram que aguardam mais informações para se manifestar. A seguir, o Fórum Mundial da Água em Brasília. A Hidroalunorte confessa que poluiu o Rio Pará. O presidente dos Estados Unidos quer a pena de morte para traficante de droga. Donald Trump apresentou um plano de combate à chamada epidemia dos opioides, que, segundo dados do governo, foi responsável por 42 mil mortes por overdose nos Estados Unidos, isso só em 2016. Por enquanto, a proposta dele de pena capital para traficantes tem pouco apoio no Congresso. O ditador sírio Bashar al-Assad publicou um vídeo em que aparece dirigindo um carro a caminho de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco. A intenção dele foi mostrar os avanços do governo sobre os rebeldes expulsos da região. Na gravação, Assad afirma: a estrada está aberta e tudo está funcionando na cidade e na Síria. A ofensiva do governo matou mais de 1.400 pessoas desde o mês passado. Na última semana, mais de 50 mil deixaram áreas que ainda estão controladas pelos rebeldes. Uma mulher morreu atropelada por um carro autônomo da Uber, no estado americano do Arizona. Foi o primeiro acidente fatal desse tipo. A polícia disse que ela estava fora da faixa de pedestres e o carro no modo autônomo, ou seja, guiado sem a atuação de um motorista. Nessa fase de testes, havia uma pessoa dentro, um operador que poderia retomar o controle do carro no caso de necessidade. A Uber suspendeu todos os testes nos Estados Unidos e no Canadá. Começou hoje em Brasília o principal evento mundial sobre recursos hídricos. 170 países participam dessa edição do Fórum Mundial da Água. Como acordar o mundo? Este cubo gigante chama para uma reflexão. A mensagem de que é urgente parar de destruir fica na cabeça. A gente deve preservar o nosso planeta, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Que tal um jeito simples de reaproveitar as garrafinhas? Ou uma ida rápida à estação de pesquisa nas geleiras da Antártida? Mas é no voo de asa delta que a gente para de verdade e consegue ter ideia dessa imensidão azul. Uma viagem pelas águas do Brasil. É muita água, é muito lindo. O Isaac entendeu tudo. A gente tem que cuidar, porque isso é um patrimônio do nosso país, né? Coisa incrível.
E se continuar assim, daqui a um pouco não vai ter mais, né? A seca e a falta de água são o tema dessa instalação aqui. No joguinho, a distância e a dificuldade que o bonequinho enfrenta até conseguir abastecimento. E o balde simboliza a quantidade de água que muitas famílias têm disponível para passar todo um dia. É bem difícil, né? Porque são 20 litros só de água. Para todas as necessidades, a gente, um dia normal, não vive só com isso. É essa preocupação que trouxe tantos especialistas para Brasília, pesquisadores de 172 países. Debates, propostas para multiplicar formas de preservar a água no planeta. Na abertura do fórum, governantes prometeram criar políticas de preservação. A Globo chama a atenção para o Cerrado, o berço das nascentes, e a urgência de preservar. Brasília enfrenta racionamento há mais de um ano. A falta de chuvas, o desmatamento e a degradação do solo diminuem a oferta de água. E é exatamente esse o alerta da Unesco, lançado no primeiro dia de debates. 3 bilhões e 600 milhões de pessoas vivem em áreas onde pode faltar água pelo menos um mês por ano. E se nada for feito, até 2050, esse número pode subir para mais de 5 bilhões. O diretor de Meio Ambiente da ONU disse que o Brasil tem um papel fundamental para preservar e propor soluções verdes. Temos uma das maiores biodiversidades. Ele disse que aposta na liderança global do Brasil. For Brazilian global leadership. 13% de toda a água doce do mundo estão aqui no Brasil. Uma riqueza que a Carlen sabe que precisa ser valorizada. Como nós queremos viver amanhã, então a gente tem que fazer a nossa parte, mudar a nossa maneira de viver, de pensar, de agir em todos os sentidos. Fazer tudo diferente, tudo ao contrário do que nós estamos fazendo. A refinaria norueguesa Hydroalunorte admitiu hoje pela primeira vez que descartou água não tratada no Rio Pará, na região de Barcarena. A empresa reconheceu o problema depois que um terceiro ponto de despejo ilegal foi descoberto pela Secretaria de Meio Ambiente do Pará na quinta passada. Segundo a secretaria, os 3 canais clandestinos recebiam água de chuva que pode ter se misturado aos resíduos da refinaria de bauxita em Barcarena. Há um mês, o Instituto Evandro Chagas identificou altas concentrações de metais tóxicos em igarapés da região, depois de um vazamento na Hydroalunorte. O IBAMA multou a empresa em 20 milhões de reais. Em nota divulgada hoje, o presidente mundial da Hydro, o norueguês Svein Brandtzæg, afirmou que a empresa descartou água de chuva e da superfície da refinaria não tratadas no Rio Pará. Ele também pediu desculpas à sociedade e disse que as revisões em andamento na Alunorte vão se estender às áreas próximas da operação da refinaria. Os problemas ambientais na Hydro também ameaçam os empregos. Depois que a Justiça determinou a redução da produção pela metade, a empresa informou ao Ministério do Trabalho e aos sindicatos que vai dar férias coletivas a 1.000 funcionários a partir do fim deste mês. Apesar da medida, a Hydro afirmou que não considera demissões no momento. A seleção brasileira já está em Moscou para o amistoso de sexta-feira contra a Rússia. Os jogadores desembarcaram ao longo do dia e só 9 foram para o campo no primeiro treino. Amanhã, o técnico Tite vai ter todos os convocados. A CBF confirmou os 2 últimos amistosos do Brasil antes da Copa. Contra a Croácia, no dia 3 de junho, e contra a Áustria, no dia 10 de junho, a uma semana do Mundial. E uma correção aqui antes de encerrar o Jornal Nacional. CNBB, você sabe, é a sigla da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e não Confederação, como nós dissemos equivocadamente agora há pouco, minutos atrás. Desculpem esse erro. Lembrando que o Jornal da Globo é logo depois da Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Advogados do Ceará na última sexta-feira. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes considerou que o pedido era amplo demais e poderia beneficiar todo tipo de preso. Segundo ele, esses casos têm que ser tratados individualmente. Gilmar Mendes determinou que as audiências de um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio sejam repetidas. A Operação Ponto Final investiga o pagamento de propinas milionárias do setor de transportes.
O ministro atendeu a um pedido dos advogados do empresário Jacó Barata Filho, que reclamaram da falta dos vídeos dos delatores no sistema da justiça. O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelo processo, afirmou que, embora Gilmar Mendes não tenha declarado formalmente a nulidade dos atos, na prática o ministro anulou monocraticamente toda a instrução processual já realizada. O trabalho de 5 meses vai ter que ser refeito. O ministro Gilmar Mendes é responsável por analisar os habeas corpus da Operação Ponto Final e já concedeu 3 ao empresário Jacó Barata Filho. A polícia de Goiás prendeu 9 suspeitos de embolsar dinheiro de donativos de fiéis da Diocese de Formosa. O Ministério Público Estadual afirmou que o bispo José Ronaldo Ribeiro chefiava um grupo de 4 padres e um monsenhor e que eles teriam usado mais de 2 milhões de reais para comprar uma fazenda e uma lotérica. 70 mil reais estavam escondidos na casa de um sacerdote. Todos vão responder por falsidade ideológica, apropriação indébita e associação criminosa. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e o advogado do bispo afirmaram que aguardam mais informações para se manifestar. A seguir, o Fórum Mundial da Água em Brasília. A Hidroalunorte confessa que poluiu o Rio Pará. O presidente dos Estados Unidos quer a pena de morte para traficante de droga. Donald Trump apresentou um plano de combate à chamada epidemia dos opioides, que, segundo dados do governo, foi responsável por 42 mil mortes por overdose nos Estados Unidos, isso só em 2016. Por enquanto, a proposta dele de pena capital para traficantes tem pouco apoio no Congresso. O ditador sírio Bashar al-Assad publicou um vídeo em que aparece dirigindo um carro a caminho de Ghouta Oriental, nos arredores da capital Damasco. A intenção dele foi mostrar os avanços do governo sobre os rebeldes expulsos da região. Na gravação, Assad afirma: a estrada está aberta e tudo está funcionando na cidade e na Síria. A ofensiva do governo matou mais de 1.400 pessoas desde o mês passado. Na última semana, mais de 50 mil deixaram a área. Distribuição muito forte no controle de armas e munição deveria ter um acesso maior aos bancos de dados de informações sobre armas e munições. O interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro disse que são necessários 3 bilhões de reais para recuperar as polícias no estado. Tiros, perseguição e morte bem no coração do Rio, na Avenida Presidente Vargas, uma das principais da cidade. Eram 8h30 da manhã. 4 bandidos tinham acabado de assaltar uma loja. O vigia reagiu. Os assaltantes então fugiram de moto e deixaram cair uma mochila com 42 celulares e um carregador de pistola 9mm. Perto da Central do Brasil e do Comando Militar do Leste, os criminosos viram 2 carros da polícia e começaram a atirar. 3 pessoas acabaram atingidas. O despachante Luiz Carlos Carneiro Viana, de 61 anos, estava num ponto de ônibus quando foi atingido na perna. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. Um homem de 35 anos e uma mulher de 46 ficaram feridos por balas e estilhaços. Ainda muito assustada, a Aparecida disse que teve medo de morrer. É daquele jeito, você tem que sair, despedir da família, porque não sabe se não. No Rio Comprido, na Zona Norte, outra vítima de uma troca de tiros durante uma perseguição policial. Um homem de 50 anos foi atingido na cabeça por uma bala perdida. Foi socorrido no hospital e permanece estável. Nesta reunião com parlamentares, o general Braga Neto, interventor federal na segurança do Rio, afirmou que existe prioridade máxima para esclarecer o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que não dá para menosprezar outras mortes, mas que o crime é um atentado à dignidade, à cidadania e à democracia. No encontro com deputados, vereadores e o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, o general Braga Neto apresentou um diagnóstico da segurança pública e estimou que são necessários mais de 3 bilhões de reais para pagar dívidas e recuperar a capacidade operacional das polícias. Segundo o interventor,
R$ 1 bilhão é o valor das dívidas em salários e gratificações que devem ser pagos pelo governo do estado. Do governo federal, a intervenção espera receber mais. R$ 1,5 bilhão seria para custeio das polícias e investimentos até o fim do ano, e 600 milhões para dívidas com fornecedores. Segundo parlamentares, o general Braga Neto destacou prioridades: dinheiro para inteligência, viaturas e material da Polícia Civil, carros, equipamentos e treinamento da Polícia Militar, além de mais recursos. A munição, ela foi roubada na sede dos Correios, pela informação que eu tenho, lá atrás, anos atrás, na Paraíba. E a Polícia Federal já abriu mais de 50 inquéritos por conta dessa munição desviada. Na Paraíba, veja bem, uma parte veio para cá, né? E ela foi desviada nos Correios, né? Uma outra parte, ela foi identificada como tendo sido desviada, se eu não me engano, tá certo? É bom corrigir, na superintendência, um escrivão, tá certo? Na superintendência no Rio de Janeiro, que também foi objeto de um inquérito, né? Então você tem a referência daqui, você tem a referência da Paraíba e você tem uma referência também do próprio Rio de Janeiro. O escrivão negou ter participado do desvio do lote UZZ-18. Disse que em 2006, quando aconteceu o roubo, já tinha se aposentado e não estava mais trabalhando. O escrivão foi preso em 2007. A defesa de Cláudio Coelho confirmou que ele foi condenado por fornecer munição de treinamento para pessoas não autorizadas. Afirmou também que o escrivão já cumpriu pena e hoje está solto. E que Cláudio Coelho nunca foi expulso dos quadros da PF. Os Correios da Paraíba também deram uma versão diferente da do ministro. Afirmaram no sábado que não há registro de qualquer incidente dessa natureza e que está apurando internamente as informações. Mas hoje, depois que o Ministério da Segurança Pública mudou a versão do ministro, os Correios informaram em nota que não vão mais se manifestar sobre o assunto. A nota do Ministério sobre as declarações de Raul Jungmann informou que a Polícia Federal instaurou inquérito na Delegacia de Campina Grande, na Paraíba, para apurar o arrombamento da Agência dos Correios do município de Serra Branca em julho do ano passado. Afirmou ainda que esse arrombamento foi seguido de explosão do cofre, de onde foram roubados objetos e valores. No local, a PF encontrou cápsulas de munição, entre elas as do lote investigado, UZZ-18. Segundo a nota, o ministro não associou diretamente o episódio da Paraíba com as cápsulas encontradas no local onde a vereadora e o motorista foram mortos. Explicou que a presença dessas cápsulas da PF no local pode ter origem em munição extraviada ou desviada e informou que há outros registros de munição da Polícia Federal encontradas em outras cenas de crime, que também estão sendo investigados. Ainda de acordo com o Ministério, Raul Jungmann citou os episódios da Paraíba e da Superintendência do Rio como exemplos de munição extraviada que acabam em mãos de criminosos. A nota encerra dizendo que a Polícia Federal prossegue no rastreamento de possíveis outros extravios. Até agora, nem o Ministério da Segurança Pública, nem a Polícia Federal deixou claro o que aconteceu com o lote UZZ-18. Para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. Um homem de 35 anos e uma mulher de 46 ficaram feridos por balas e estilhaços. Ainda muito assustada, a Aparecida disse que teve medo de morrer. É daquele jeito, você tem que sair, despedir da família, não sabe se não. No Rio Comprido, na Zona Norte, outra vítima de uma troca de tiros durante uma perseguição policial. Um homem de 50 anos foi atingido na cabeça por uma bala perdida. Foi socorrido no hospital e permanece estável. Nesta reunião com parlamentares, o general Braga Neto, interventor federal na segurança do Rio, afirmou que existe prioridade máxima para esclarecer o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que não dá para menosprezar outras mortes, mas que o crime é um atentado à dignidade, à cidadania e à democracia. No encontro com deputados, vereadores e o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, o general Braga Neto apresentou um diagnóstico da segurança pública e estimou que são necessários mais de 3 bilhões de reais para pagar dívidas e recuperar a capacidade operacional das polícias. Segundo o interventor,
R$1 bilhão é o valor das dívidas em salários e gratificações que devem ser pagos pelo governo do estado. Do governo federal, a intervenção espera receber mais. R$1,5 bilhão seria para custeio das polícias e investimentos até o fim do ano, e 600 milhões para dívidas com fornecedores. Segundo parlamentares, o general Braga Neto destacou prioridades: dinheiro para inteligência, viaturas e material da Polícia Civil, carros, equipamentos e treinamento da Polícia Militar, além de mais recursos para melhorar o monitoramento nos presídios. Cabe também a nós, como legisladores federais, a discussão, a pressão e a cobrança por parte do governo federal que ele possa disponibilizar os recursos necessários a essa intervenção, não só as questões do passivo, mas também principalmente aos investimentos. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse que entre 600 e 800 milhões de reais devem ser liberados para a segurança do Rio. Agora há pouco, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o governo vai destinar R$1 bilhão para a intervenção na segurança pública no Rio. Esses recursos vão ser remanejados de outras áreas. O Ministério da Segurança Pública pode receber até R$4 bilhões. O governo deve publicar uma medida provisória sobre esse assunto ainda nesta semana. A seguir, o juiz Sérgio Moro manda prender o ex-vice-presidente da Engevix depois dos recursos. Medida provisória sobre esse assunto ainda nesta semana. A seguir, o juiz Sérgio Moro manda prender o ex-vice-presidente da Engevix depois dos recursos que a segunda instância rejeitou. E a ministra Carmen Lúcia volta a dizer que não vê motivos para o Supremo retomar a discussão sobre a prisão de condenados em casos como esse. A economia brasileira encolheu 0,5% de dezembro a janeiro, segundo o índice de atividade do Banco Central. A queda se concentrou na indústria e no setor de serviços. No mesmo período, as vendas do comércio avançaram, favorecidas pela inflação mais baixa. O juiz Sérgio Moro determinou a execução da pena do ex-vice-presidente da Engevix, Gerson Almada. Todos os recursos de Almada já foram julgados pela segunda instância. Gerson Almada foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em 2015 por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em contratos com a diretoria de abastecimento da Petrobras. A defesa recorreu. Os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, confirmaram a condenação e aumentaram a pena para 34 anos e 20 dias. Na quinta-feira passada, o TRF4 julgou os últimos recursos e publicou uma ata no Sistema da Justiça com o resultado. Como a decisão foi unânime, ao acessar o documento, Sérgio Moro pôde mandar executar a pena. Hoje, o juiz Sérgio Moro determinou que Gerson Almada se apresente amanhã à Polícia Federal em Curitiba e comece a cumprir a pena. No despacho, Moro defendeu que o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, mantenha o entendimento sobre a prisão após o julgamento em segunda instância. Em 2016, a maioria dos ministros do STF entendeu que condenados por tribunal de segunda instância já podem ir para a cadeia, mesmo com o direito de recorrer a instâncias superiores. No início do ano, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, declarou que não vê motivo para rediscutir a questão apenas 2 anos após o entendimento firmado. No despacho, Sérgio Moro afirmou: há alguns rumores sobre possível mudança na jurisprudência do plenário do STF. Com todo o respeito, uma eventual alteração seria desastrosa para os avanços havidos recentemente em prol do fim da impunidade e da grande corrupção no Brasil. De acordo com o juiz, a jurisprudência estabelecida acaba com o faz de conta das ações penais que nunca terminam, nas quais o trânsito em julgado é somente uma miragem e nas quais a prescrição e impunidade são a realidade. Segundo Moro, a revisão da atual jurisprudência não só comprometeria novas prisões de condenados poderosos em segunda instância por... Ao Heraldo Pereira, a ministra reafirmou a sua posição a favor da prisão de condenados em segunda instância e disse que não vê motivos para o assunto voltar à pauta do plenário. A presidente do STF também falou da importância da Operação Lava Jato.
A Lava Jato, ministra, está completando agora 4 anos. Qual é a avaliação que a senhora faz dessa operação? Essa operação mudou o Brasil no sentido da esperança do povo de ter o combate à corrupção. Corrupção é crime e é papel do Poder Judiciário combater o crime, mais ainda crime de corrupção que não rouba apenas pessoas ou valores. Rouba no final a confiança nas instituições e a esperança num futuro melhor. Por isso, o combate à corrupção é essencial e a Operação Lava Jato tem, além das práticas, dos procedimentos, o simbolismo desta mudança de patamar. O Poder Judiciário está atuando exatamente nesse sentido. O que isso deixa na sociedade, ministra? A esperança de que o Brasil não pode mais conestar com nenhum tipo de ato de corrupção, de prática de corrupção e que, principalmente, todo crime tem de ser punido e que o Poder Judiciário tem que atuar exatamente nesse sentido como vem fazendo. A senhora e também juristas já se manifestaram a favor da execução da pena a partir do julgamento em segunda instância, como uma forma até de se evitar a impunidade no país. Há alguma possibilidade, a senhora está recebendo pressões para que haja uma mudança nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal? A decisão foi tomada em 2016 e com repercussão geral. A segunda instância é um dos instrumentos que também foi uma conquista do Supremo Tribunal e do Poder Judiciário para garantir a continuidade dos processos de todas essas operações de combate à corrupção. Diga-se a Lava Jato entre elas, principalmente. E por isso não há nenhuma razão para que a matéria volte agora, abstratamente, para levar à mudança da jurisprudência ou à mudança desse entendimento. Por isso é que, tendo a pauta, não cedo a que isto venha a acontecer, porque não há razões para isso. Em todo o Tribunal Constitucional, somente há uma mudança quando uma maioria significativa da composição do tribunal, que adotou uma determinada linha, tem alterado. Isto não aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Qual é a possibilidade de esse tema voltar a julgamento sem que a senhora paute, por decisão de um conjunto de ministros? Por exemplo, poderá voltar o tema, não o julgamento em si abstratamente, mas qualquer pessoa que se senta lesado, ameaçado nos seus direitos, pode trazer a matéria em habeas corpus, que não depende de pauta, que o Código de Processo Penal é claro, havendo um habeas corpus. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse que entre 600 e 800 milhões de reais devem ser liberados para a segurança do Rio. Agora há pouco, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o governo vai destinar R$1 bilhão para a intervenção na segurança pública no Rio. Esses recursos vão ser remanejados de outras áreas. O Ministério da Segurança Pública pode receber até R$4 bilhões. O governo deve publicar uma medida provisória sobre esse assunto ainda nesta semana. A seguir, o juiz Sérgio Moro manda prender o ex-vice-presidente da Engevix depois dos recursos que a segunda instância rejeitou. E a ministra Carmen Lúcia volta a dizer que não vê motivos para o Supremo retomar a discussão sobre a prisão de condenados em casos como esse. A economia brasileira encolheu 0,5% de dezembro a janeiro, segundo o índice de atividade do Banco Central. A queda se concentrou na indústria e no setor de serviços. No mesmo período, as vendas do comércio avançaram, favorecidas pela inflação mais baixa. O juiz Sérgio Moro determinou a execução da pena do ex-vice-presidente da Engevix, Gerson Almada. Todos os recursos de Almada já foram julgados pela segunda instância. Gerson Almada foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em 2015 por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em contratos com a diretoria de abastecimento da Petrobras. A defesa recorreu. Os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, confirmaram a condenação e aumentaram a pena para 34 anos e 20 dias. Na quinta-feira passada, o TRF4 julgou os últimos recursos e publicou uma ata no Sistema da Justiça com o resultado. Como a decisão foi unânime, ao acessar o documento, Sérgio Moro pôde mandar executar a pena.
Hoje, o juiz Sérgio Moro determinou que Gerson Almada se apresente amanhã à Polícia Federal em Curitiba e comece a cumprir a pena. No despacho, Moro defendeu que o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, mantenha o entendimento sobre a prisão após o julgamento em segunda instância. Em 2016, a maioria dos ministros do STF entendeu que condenados por tribunal de segunda instância já podem ir para a cadeia, mesmo com o direito de recorrer a instâncias superiores. No início do ano, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, declarou que não vê motivo para rediscutir a questão apenas 2 anos após o entendimento firmado. No despacho, Sérgio Moro afirmou: há alguns rumores sobre possível mudança na jurisprudência